Começo com um livro da Teodolito, uma editora recente, uma editora nova, que lançou um desafio a escritores como Lídia Jorge, Francisco Duarte Mangas, José Vial Matinho, Nuno Judice, Julieta Monjinho e Mónica Baldac, para acabarem histórias iniciadas por Camilo Castelo Branco. Estas histórias inacabadas dão origem a exercícios de ficção que eu vos recomendo e que ligam escritores contemporâneos a um dos maiores escritores portugueses de sempre, que marcou todo o século XIX e o século XX com uma obra extensa e fabulosa que ele construiu antes de se suicidar, na altura em que deixou de conseguir ver, e dessa altura, não conseguindo ver, pôs fim à sua vida e à sua escrita. Histórias inacabadas para ler e gostar. Destaque igualmente para um livro da Relógio d'Água, é um livro da Antropós, melhor dizendo, escrito por Byung-Chul Han. Byung-Chul Han é um filósofo nascido em Seul em 1959, onde estudou metodologia, depois radicou-se na Alemanha, onde estudou literatura e teologia, e ele cita em epígrafe uma frase que diz muito o espírito deste livro, e essa frase é: desisti antes de nascer, da autoria de Samuel Beckett. Este ensaio é um ensaio que se lê com gosto, em que temos um filósofo de origem asiática, radicado na Europa da Alemanha, que foi a Alemanha de Heidegger e de outros filósofos, em que ele defende o princípio da inatividade como um caminho para a descoberta do mundo e também do mundo interior, a não perder, com a chancela da Antropós. Destaque igualmente para um livro com a chancela da Imprensa Nacional Casa da Moeda, e escrito pelo ensaísta, historiador da literatura e grande especialista também na obra de Jorge de Sena, Jorge Fazenda Lourenço, que nos conta o essencial da vida e da obra de Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, entre 1845 e 1865, renovou profundamente a história da poesia francesa e europeia, havendo mesmo quem lhe chame o Dante dos tempos modernos. Eu acho que é uma comparação excessiva e exagerada, mas que nos dá uma ideia da importância deste homem, que também transformou profundamente a metodologia na abordagem das obras de arte, da pintura, das artes visuais. Ele foi também um especialista nas artes visuais, e este livro é um livro que nos inicia na obra e na vida de Charles Baudelaire, que ficou cedo órfão de pai, depois gastou muito dinheiro na Boémia parisiense e depois construiu uma obra a partir de As Flores do Mal, que viria a ser decisiva para a poesia francesa e europeia. Um poeta que vale a pena ter e ler, e este livro abre as portas e os caminhos para lermos a poesia de Charles Baudelaire, um poeta sempre presente e com uma intemporalidade que nos comove e toca e que nos convida para irmos mais longe na descoberta da sua obra. A não perder. Imprensa Nacional Casa da Moeda, Charles Baudelaire, o essencial sobre. Depois, 3 títulos da bela coleção quase de bolso da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Jennifer ou a Princesa da França, de Joel Neto, Viver Só, de Ana Margarida Carvalho, e por último, O Homem que Via no Escuro, a Lisboa, de Bruno Candé, de Catarina Reis. O último destaque vai para um livro do Clube do Autor, de Robert Kaplan. Robert Kaplan nasceu em Nova Iorque em 1952, é um jornalista político, um viajante e um escritor, é autor de mais de uma dezena de obras sobre questões políticas fundamentais e de uma grande presença na atualidade do mundo que nós conhecemos e que se transforma à nossa volta. Ao ler este livro, recordo-me de uma frase de um grande académico que conheci e de quem fui amigo, e que foi o meu orientador de tese de mestrado e depois me acompanhou também no processo de um doutoramento que concluí no ISCTE mais tarde. Ele disse uma vez: nunca se esqueçam que a geografia tem uma importância fundamental para a compreensão da história e do mundo. Quem compreende a geografia compreende grande parte da história do mundo e das transformações
geoestratégicas que se vão operando, e é verdade que conhecer a geografia é conhecer em grande parte a geoestratégia, e isto leva-nos a este livro, que é um livro do Clube do Autor, mas o papel da geografia na história e na evolução dos conflitos e da relação entre os povos e os continentes é essencial. Este livro abre-nos o caminho para essa descoberta. Um livro para ter e ler, sobretudo na altura em que a guerra voltou à Europa, na Ucrânia, havendo, sobretudo depois da Rússia e Moscou ter anunciado que não vai respeitar as imposições dos tratados de START em relação à energia nuclear e ao armamento nuclear. Nós sabemos que o mundo se transforma e a geografia é essencial para compreendermos o que se está a passar na Ucrânia, e que a Rússia ameaça que volte a passar-se noutros países ali à volta, nomeadamente na Polónia, na Hungria, na Roménia e noutros países ali na zona, muito marcados e condicionados pela sabedoria que a geografia traz consigo e que nos impõe um conhecimento e uma descoberta mais profunda e exigente da geoestratégia, a não perder a vingança da geografia.